A chuva caía como um véu cinza sobre a cidade de Ouro Preto, transformando as ruas coloniais em rios de pedra molhada, onde os ecos da solidão rebatiam entre os muros antigos. Lúcia caminhava pela rua São José, seu guarda-chuva vermelho brilhante como uma gota de sangue na monotonia do temporal, enquanto suas botas de salto ressoavam contra o calçamento. Era sua primeira viagem a esta cidade lendária, uma semana de licença de seu trabalho como cardiocirurgiã em São Paulo, uma busca desesperada de algo que sua vida ordenada, racional e completamente vazia não podia proporcionar. Seus colegas pensavam que estava louca por abandonar sua posição prestigiosa no hospital mais importante do país, por tirar uma semana livre no meio de um mês crítico. Mas ninguém entendia que depois de 10 anos passando por cirurgias, salvando corações que não sabiam como amar corretamente, seu próprio coração estava morrendo silenciosamente. Ouro Preto a chamava, embora não soubesse exatamente por quê. Havia herdado uma casa aqui de uma tia-avó que nunca havia conhecido, uma estrutura de 300 anos construída nas encostas das montanhas, com muros de pau a pique e janelas que miravam para um antigo jardim selvagem. A advogada lhe havia enviado as chaves há 3 meses, junto com uma nota escrita em letra trêmula, para minha querida sobrinha Lúcia, que algum dia entenderá que o verdadeiro coração não é feito de músculo e sangue, mas de memórias e escolhas. Lúcia não havia entendido a mensagem então e ainda não a entendia agora. Mas havia algo naquelas palavras que a havia chamado para este lugar, para esta cidade de lendas, onde os casais se beijavam em becos estreitos e os apaixonados escreviam seus nomes nas paredes de pedra. Se você gosta de histórias cheias de mistério, magia e romance que toca as fibras mais profundas do seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de que parte do Brasil você está assistindo esta história. Agora, continuemos com o destino de Lúcia. Quando finalmente chegou a casa depois de 1 hora procurando entre as ruas, que pareciam desenhadas especificamente para perder os visitantes, Lúcia parou na porta de madeira escura, maravilhada. A estrutura era linda, de uma maneira que transcendia a simples arquitetura. Cada pedra parecia ter sido colocada com cuidado, cada janela se abria como um olho para outra dimensão. O jardim que havia imaginado era completamente diferente da realidade. Rosas de um vermelho profundo cresciam selvagemente, suas pétalas ainda molhadas pela chuva, e flores que Lúcia não reconhecia brilhavam com cores que pareciam impossíveis, como se alguém tivesse pintado a natureza com um pincel que só captura emoções. "É lindo", sussurrou para si mesma, mas as palavras soavam inadequadas. Lindo era simples demais para descrever o que via. Era como se a casa tivesse estado esperando por ela, como se seus muros conhecessem o segredo que ela ainda não havia descoberto sobre si mesma. Abriu a porta e o ar que saiu do interior cheirava a flores antigas, a pó de séculos, a algo doce que fez seus olhos se encherem de lágrimas sem razão aparente. A entrada era ampla e circular, com um piso de azulejos azuis e brancos que formavam padrões geométricos que pareciam dançar quando os olhava. Havia um espelho antigo pendurado sobre uma mesa de madeira escura, e quando Lúcia se aproximou, seu reflexo lhe mostrou uma mulher que não reconhecia, alguém mais pálida, mais triste, mais faminta de algo indefinível que qualquer comida poderia satisfazer. Foi então que escutou a música. Era fraca, quase inaudível, como se viesse de muito longe ou de muito fundo, uma melodia em uma língua que sua mente não podia processar, mas que seu coração entendia perfeitamente. Lúcia seguiu o som sem pensar, movendo-se pela casa como em transe. Os cômodos se sucediam um após outro, cada um mais estranho que o anterior.
paredes cobertas de quadros que mostravam cenas que jurava ter visto em sonhos. Uma mulher parada em uma montanha durante uma tempestade, um homem com olhos que brilhavam como obsidiana polida, duas figuras dançando em uma praça deserta, enquanto o mundo ardia ao redor delas. Finalmente, a música a conduziu a um pátio interior que Lúcia não havia visto em sua breve exploração anterior. E ali, sob o dossel cinza da chuva, estava ele. Um homem sentado em um banco de pedra coberto de musgo, tocando o que parecia ser um violino, feito de luz solidificada e esperança quebrada. Tinha o cabelo negro como a meia-noite, sua pele levava um tom que podia ser palidez ou podia ser imortalidade, e seus olhos eram da cor do coração de uma rosa vermelha. Um vermelho tão profundo que parecia conter universos inteiros. Quando seus olhos se encontraram com os de Lúcia, ele parou de tocar. A música não cessou, no entanto. Continuou como se tivesse adquirido vida própria, fluindo pelo ar como água. Finalmente você veio, disse o homem, sua voz como o som do vento atravessando ruínas antigas. Esperei 100 anos por este momento. 100 anos de cada primavera sem você, de cada noite sem sua presença. Lúcia quis falar, quis gritar, quis correr deste lugar que não fazia nenhum sentido. Mas seu corpo não respondia às suas ordens. Estava paralisada não pelo medo, mas por um reconhecimento profundo, como se sua alma reconhecesse este estranho de uma maneira que sua mente não podia processar. Quem é você? Conseguiu sussurrar finalmente, sua voz mal mais alta que o som da chuva. O homem se levantou lentamente. Me chamo Rafael, disse, aproximando-se dela com uma graça impossível que não deixava pegadas na água. Embora tenha sido chamado por muitos nomes ao longo dos séculos, mas para você sempre fui alguém que espera. Parou a uma distância segura dela, e Lúcia viu que suas mãos tremiam. Devo parecer louco, continuou, suas palavras carregadas de séculos de solidão. Uma mulher que você não conhece, em uma casa que herdou de uma parente que nunca mencionou, recebida por um estranho que fala de 100 anos e corpos que não deixam pegadas. Mas você tem que acreditar em mim quando digo que tudo faz sentido. Tudo tem uma razão. Mesmo que essa razão esteja escrita em sangue e magia, em sacrifício e amor. Lúcia recuou, mas suas costas bateram na parede úmida. Isto é um sonho, disse, mas sua voz carecia de convicção. Trabalhei horas demais. Dormi mal tempo demais. Estou imaginando isso. Rafael estendeu sua mão e quando seus dedos roçaram o ar, as gotas de chuva que caíam pararam no espaço, suspensas como cristal transparente. Ainda é um sonho? Perguntou suavemente. Lúcia observou fascinada, enquanto ele movia sua mão e a chuva se movia com ele, formando padrões geométricos no ar. Quando abaixou sua mão, as gotas caíram novamente, como se despertassem de um transe. O que você é? Perguntou Lúcia, e desta vez não foi uma pergunta, mas uma afirmação de algo que já sabia. Você não é humano. Rafael sorriu, mas foi um sorriso triste. Sou tanto quanto qualquer humano, e muito menos, respondeu. Sou um guardião de corações, um protetor da magia que flui através das emoções humanas. E estou vinculado a esta casa por um pacto que fizeram meus ancestrais com sua bisavó há mais de 100 anos. Um pacto, repetiu Lúcia, como se fosse uma palavra estrangeira. Rafael assentiu e fez um gesto para que o acompanhasse. Venha, tenho algo para mostrar a você, a verdade que tem estado esperando por você. Com uma mistura de terror e fascinação, Lúcia o seguiu de volta para a casa. Ele a conduziu por corredores que jurava não existirem momentos antes, subindo escadas em caracol que pareciam subir até o infinito.
finalmente chegaram a um quarto na torre mais alta da casa, e quando Rafael abriu a porta, Lúcia sentiu que o mundo parava. O quarto era redondo, com paredes completamente cobertas de fotografias, desde as mais antigas em preto e branco até as mais recentes coloridas. E em cada fotografia ela via a si mesma, o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma alma em diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes corpos, mas sempre a mesma essência. "O que é isto?" sussurrou, aproximando-se das fotos com passos trêmulos. "Estas não sou eu. Ou sim, mas não." Rafael ficou de pé no umbral, como se não pudesse entrar completamente naquele espaço de memórias. "São você", confirmou suavemente. "Você é a mesma alma, reencarnada uma e outra vez. Você se chamou Joana em 1850 e morreu no parto. Chamou-se Maria em 1900 e morreu em uma epidemia. Chamou-se Helena em 1950 e sofreu um acidente automobilístico. E cada vez eu estava aqui, guardando esses momentos, essas memórias de você, esperando que voltasse." Lúcia se virou para ele, seus olhos arregalados de choque. "Isso é impossível", disse, mas já não soava tão segura. "Não, não. A reencarnação não é real. A ciência não apoia isso. A ciência é apenas a verdade que os humanos se permitiram medir", respondeu Rafael, enquanto se movia pela casa, cobrindo as janelas com símbolos mágicos. "Há verdades que estão além da medição. Verdades que só se conhecem através do coração. Você sabe disso, Lúcia. Suas mãos tocaram corações humanos durante anos, tirou o dano de seus corpos, soube quando um coração será salvo e quando está destinado a morrer. Como uma máquina lógica faria isso? Como alguém sem conexão com algo maior que si mesmo conseguiria isso? Lúcia sentou no chão da torre, suas pernas não mais capazes de sustentá-la. "E você?" perguntou, olhando para Rafael. "O que você é exatamente? Quantos anos esteve aqui?" Rafael sentou ao seu lado, e pela primeira vez, Lúcia viu cansaço em seus traços. "Sou do povo Tupi-Guarani, embora essa palavra seja imprecisa", começou. "Nasci em 1450, filho de um pajé dedicado ao guardião dos corações, Tupã. Meus pais me treinaram para proteger a magia do coração, para manter vivo o amor em um mundo que sempre tenta destruí-lo. Quando os portugueses chegaram, nossa civilização foi destruída", continuou, sua voz carregada de dor ancestral. "Mas a magia do coração não morreu. Adaptou-se, escondeu-se, reinventou-se. Minha tarefa também se reinventou. Em vez de servir em aldeias, servi em casas como esta, protegendo aqueles que portavam a marca do coração. E você leva essa marca, Lúcia. Levou-a através de cada reencarnação. Você é o que chamamos de guardiã do batimento, uma alma que foi escolhida para trazer cura a outros, para sanar os corações partidos. Durante 100 anos guardei este lugar, esperando o seu retorno, porque sei que esta é a encarnação onde finalmente entenderá." Lúcia sentiu lágrimas correndo por suas bochechas, embora não soubesse exatamente por que chorava. "Entender o quê?" perguntou. "O que é que devo entender?" Rafael tomou sua mão delicadamente, como se fosse o objeto mais frágil do universo. "Que o amor não é uma doença para ser curada, nem uma fraqueza para ser superada. É o coração verdadeiro do existir. É mais real que qualquer lógica, mais forte que qualquer ciência. Sua bisavó fez um pacto comigo há mais de 100 anos. Eu daria o dom de viver vidas infinitas, de reencarnar uma e outra vez, se sua linhagem prometesse que quando a alma correta retornasse, compreenderia e aceitaria este presente. Você é essa alma, Lúcia, e a pergunta é, você aceitará?" Lúcia passou a noite na casa, dormindo em uma cama que parecia feita de sonhos, em um quarto onde os sonhos que tinha pareciam mais reais que a vigília. Viu suas vidas passadas. Joana amando um homem.
que sua família não permitia que amasse, morrendo de parto aos 19 anos, com o nome de seu amante nos lábios. Maria, tornando-se enfermeira durante a epidemia de gripe espanhola, curando outros enquanto ela mesma adoecia, morrendo não da doença, mas da angústia de perder seu próprio casamento. Helena, sendo a médica de sua geração, salvando vidas, mas sacrificando a sua, morrendo em um acidente quando dirigia para a casa do hospital, onde havia passado horas demais. E em cada vida, Rafael estava ali, como um fantasma nos olhos dos homens que ela amava, como uma presença no ar que a protegia, como uma lembrança que sua alma não podia esquecer, embora sua mente não o reconhecesse. Quando acordou ao amanhecer, Rafael estava sentado em uma cadeira perto de sua janela, olhando o jardim selvagem, enquanto a chuva da noite passada havia deixado um manto de névoa. "Bom dia", disse suavemente, quando sentiu que ela acordava. "Trouxe chá. É uma receita de suas vidas passadas, algo que sempre fez para si mesma para acalmar a ansiedade do coração." Lúcia sentou-se e o aroma do chá a transportou para uma lembrança que não deveria ter. Viu-se como Maria, preparando este mesmo chá para seus pacientes. Tomou o chá e soube exatamente como deveria saber. Doce, mas com um toque amargo, reconfortante, mas também desafiador. "Por quê?" perguntou enquanto bebia. "Por que esperou todo este tempo? Se isto é verdade, se realmente reencarnei uma e outra vez, por que não se revelou antes? Por que não ajudou Joana, ou Maria, ou Helena?" Rafael olhou para o jardim, seu rosto triste, porque o amor verdadeiro requer escolha livre, não imposição. Se tivesse interferido, se tivesse tentado mudar o curso de suas vidas passadas, teria destruído a magia que está no coração do pacto. Você teve que viver essas vidas, sofrer essas mortes, aprender essas lições, porque apenas através da dor se pode realmente entender o significado do amor. E só quando sua alma tivesse vivido vidas suficientes, quando tivesse aprendido suficientemente, poderia retornar em uma forma que pudesse escolher verdadeiramente, sem as limitações do destino que outras encarnações tinham. "E agora?" perguntou Lúcia. "Agora posso escolher?" "Sim", respondeu Rafael, virando-se para olhá-la diretamente. "Agora você pode escolher." Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e maravilhosos que Lúcia havia experimentado. Rafael começou a ensiná-la sobre a magia do coração, como cada batida é, na realidade, uma conexão com cada outro batimento no universo, como a compaixão é a forma mais alta de poder, como o sacrifício é a linguagem que falam os deuses. Mostrou-lhe como meditar na presença do coração, como sentir a energia que flui através de todos os seres viventes, como compreender que ela não estava separada do mundo, mas completamente entrelaçada com ele. E lentamente, Lúcia começou a mudar. Sua mente científica não desapareceu, mas se expandiu. Compreendeu que a ciência e a magia não eram opostos, mas diferentes linguagens para descrever a mesma verdade. No quinto dia, enquanto caminhavam pelo jardim que parecia mudar suas flores cada vez que o olhava, Lúcia parou abruptamente. "O que acontece se eu disser não?" perguntou. "O que acontece se eu disser que tudo isto é demais, que simplesmente quero voltar para minha vida em São Paulo, para minhas cirurgias e meu apartamento e minha existência confortável e insensível?" Rafael parou de caminhar. "Então, pode fazê-lo. Permitirei que retorne, nunca mais me verá, nunca mais lembrará que viveu vidas passadas ou que no coração de Ouro Preto há um homem que esteve esperando por você durante 100 anos. "Realmente?" perguntou Lúcia. "Sem consequências, sem culpa, simplesmente livre, completamente livre", confirmou Rafael. E então, com uma voz que parecia vir do fundo de oceanos de dor: "Mas não serei capaz de esperar tanto tempo novamente.
Sua próxima encarnação chegará dentro de um século. Não creio que possa sobreviver a outro século de espera. Lúcia sentiu algo quebrar em seu peito ao escutar essas palavras. Não era medo, mas compaixão. Não era obrigação, mas reconhecimento. Aproximou-se de Rafael lentamente, como se fosse um animal selvagem que poderia desaparecer se assustasse. Quando chegou até ele, tomou seu rosto entre suas mãos e viu que seus olhos vermelho profundo estavam cheios de lágrimas. Se você é um ser mágico que viveu mais de 500 anos, perguntou, por que chora? Porque o tempo me fez mais humano, não menos, respondeu Rafael. E o coração humano é capaz de sentir uma dor que a imortalidade nunca poderia aliviar. Lúcia o beijou então, e foi como se despertasse de um sonho. O beijo foi familiar e completamente novo, como se tivesse beijado este rosto 1000 vezes, e nunca antes. Pôde sentir naquele beijo cada vida que havia vivido, cada morte que havia morrido, cada lágrima que havia chorado, esperando sem saber que estava esperando. Quando se separaram, a chuva havia retornado, mas desta vez parecia diferente. Não era uma chuva triste, mas uma chuva de bênção, como se o próprio céu celebrasse sua reunião. Tomei minha decisão, disse Lúcia, sua voz firme. Vou ficar, vou aprender, vou me abrir para esta magia, para este amor, para esta vida que é completamente diferente da que tenho vivido. Rafael a abraçou então, com uma ternura que fez todas as suas defesas desmoronarem. Eu te amo, sussurrou contra seu cabelo. Amei sua alma através de 100 anos de reencarnações. Amei a versão de você que vive em Joana, amei a Maria que foi enfermeira, amei a Helena que foi médica. E agora amo Lúcia, a cirurgiã de corações, que finalmente entende que o verdadeiro coração não está no peito, mas no espaço infinito que une todas as almas. Aquela noite, a casa pareceu se transformar. As paredes brilhavam suavemente. As flores no jardim emitiam uma luz que parecia ser sua própria luminescência. Rafael e Lúcia passaram as horas de escuridão conversando, tocando-se, descobrindo um ao outro, não só como amantes, mas como almas gêmeas que finalmente haviam se encontrado. Ele contou histórias do Brasil antigo, de aldeias que se erguiam tão altas nas montanhas que pareciam tocar as estrelas, de um tipo de magia que era muito mais antiga e poderosa que qualquer coisa que o mundo moderno compreendesse. E ela compartilhou suas histórias de cirurgia, das vidas que havia salvado e dos corações que havia tocado com suas mãos. Mas enquanto crescia seu amor, também crescia uma ameaça que Lúcia não podia ver, mas que Rafael sentia em cada fibra de seu ser mágico. Havia forças antigas que não queriam que eles estivessem juntos, que viam em sua união uma ameaça para o equilíbrio do mundo. Uma noite, uma semana depois de Lúcia chegar, a casa foi atacada. Não foi um ataque físico, mas espiritual. As paredes começaram a sussurrar, as flores no jardim murcharam e o ar se encheu de uma presença escura que parecia querer consumir tudo o que era bom. "O que é isto?" gritou Lúcia, agarrando-se a Rafael. "São os guardiões da separação", respondeu ele, e ela pôde escutar o medo em sua voz pela primeira vez. Seres que foram criados há séculos para assegurar que as almas não encontrassem suas parceiras verdadeiras através das reencarnações. "Por que fariam isso?" perguntou Lúcia. "Porque o amor verdadeiro é o poder mais grande do universo", explicou Rafael, enquanto se movia pela casa, cobrindo as janelas com símbolos mágicos. "É mais forte que a morte, mais poderoso que a própria magia." Aqueles que quiseram manter o controle do mundo sabiam que se as almas gêmeas se encontrassem, se o amor verdadeiro se manifestasse em sua forma mais pura, a ordem estabelecida desmoronaria. Eu fui treinado durante séculos para proteger aqueles que buscavam suas parceiras verdadeiras.
mas nunca houve um ataque como este. Os dias seguintes foram uma batalha por seu amor. Lúcia descobriu que ela também tinha poderes mágicos, que seu sangue levava a marca do pacto que sua bisavó havia feito. Seu sangue era literalmente vermelho, mas também brilhava com uma luz dourada quando estava em perigo, a manifestação física de seu coração protegendo o que amava. Com Rafael ensinando-a, ela aprendeu a tecer proteções com sua mente, a criar escudos mágicos com sua vontade, a canalizar o poder do coração em formas que a medicina jamais poderia ensinar. Juntos, lutaram contra os guardiões e lentamente os repeliram. Mas a vitória foi incompleta. Eles voltarão, disse Rafael quando finalmente o ataque cessou. E da próxima vez serão mais fortes. O que fazemos? Perguntou Lúcia. Temos uma opção, respondeu Rafael. Podemos vincular nossas almas permanentemente. O que significa isso? Perguntou Lúcia. Significa que eu não serei mais humano em nenhum sentido, explicou ele. Significaria que tomaria uma parte de seu sangue mágico e o vincularia com o meu, criando um laço que não poderia ser quebrado nem pelos guardiões. Significa que você morreria? Perguntou Lúcia, sua voz trêmula. Não, respondeu Rafael. Significa que ambos viveríamos, mas não sei por quanto tempo. Sem hesitar, Lúcia estendeu seu pulso e pediu a Rafael que tomasse seu sangue. Quando seus caninos tocaram sua pele, ela sentiu uma conexão mais profunda que qualquer coisa que tivesse experimentado. Era como se suas almas estivessem dançando uma com a outra, sem barreiras, sem segredos, completamente entrelaçadas. O ritual terminou quando o cristal carmesim no coração da casa brilhou com uma intensidade que fez todos os vidros vibrarem. Quando abriram os olhos, ambos sabiam que haviam mudado de uma maneira fundamental. Rafael agora tinha um batimento cardíaco, algo que havia perdido há séculos, mas o batimento de seu coração estava sincronizado com o de Lúcia, tão conectados que quando um batia, o outro batia exatamente no mesmo ritmo. Como se sente? Perguntou Lúcia. Como se finalmente estivesse vivo de verdade, respondeu Rafael. Depois de 500 anos, finalmente sinto que estou vivendo. Juntos, permaneceram na casa durante o mês seguinte, aprendendo um do outro. Lúcia ensinou Rafael sobre medicina moderna, sobre como a ciência havia começado a descobrir o que a magia sempre havia sabido. E Rafael ensinou Lúcia sobre a história profunda do Brasil, sobre as origens da magia que corria através de suas veias. Amavam-se não só com seus corpos, mas com suas almas, cada noite sob o céu de ouro preto que parecia ficar mais brilhante conforme passavam os dias. Mas o mundo exterior começou a exigir respostas. O hospital em São Paulo procurava Lúcia, perguntando-se onde havia ido. Seus colegas estavam preocupados, não tinham notícias dela desde há mais de um mês. Lúcia soube que não podia viver completamente neste mundo mágico indefinidamente. Tinha uma vida para continuar, pacientes para salvar, uma carreira para seguir. Tenho que voltar, disse a Rafael uma noite, enquanto jaziam juntos na cama que parecia estar feita de nuvens. Rafael não respondeu imediatamente. Ela podia sentir seu coração acelerar através do vínculo entre eles. Eu sei, finalmente disse. Senti que este momento chegaria, mas isso não significa que esteja pronto para deixá-la partir. Não estou indo embora para sempre, prometeu Lúcia. Nunca deixarei você para sempre, mas tenho que ir e explicar por que desapareci. Tenho que me despedir adequadamente de minha vida anterior. E então? Perguntou Rafael. Então volta para mim? Sim, confirmou Lúcia. Então volto para casa. A viagem de volta para São Paulo foi como atravessar fronteiras entre mundos. Lúcia encontrou-se observando a cidade como se fosse a primeira vez que a via.
vendo a dor nos olhos das pessoas que passavam, a falta de conexão entre os seres humanos que caminhavam lado a lado sem realmente se verem. Seu apartamento sentia-se como uma jaula depois da liberdade que havia experimentado. Mas foi a reunião com seus superiores no hospital. Senhora Lúcia, disse o diretor, sua cara séria. Estivemos profundamente preocupados. Seu desaparecimento foi repentino e sem explicação. Como médica de reputação excepcional, esperávamos que tivesse a cortesia de nos informar. Lúcia respirou profundamente. Tive uma emergência familiar. Mentiu, embora em certo sentido fosse verdade. Passei o mês resolvendo assuntos que requereram minha atenção completa. O diretor olhou-a com desaprovação. Bem, já retornou. Foi escusada de suas responsabilidades anteriores durante 2 semanas enquanto se readapta. Pode começar novamente na próxima rotação de urgências. Os dias seguintes foram difíceis. Lúcia tentou trabalhar, tentou ser a doutora que havia sido, mas algo havia mudado fundamentalmente nela. Via os corações dos pacientes não só como órgãos a serem reparados, mas como centros de emoção, história, alma. Alguns pacientes notaram a mudança e relataram que se sentiam curados não só fisicamente, mas emocionalmente. Outros pensavam que algo estava errado com ela, que talvez seu desaparecimento a havia traumatizado de alguma maneira. Sua melhor amiga, Diana, finalmente a forçou a confessar. "O que está acontecendo com você?" perguntou Diana em um café depois do turno. "Você está diferente desde que voltou. Não parece a mesma Lúcia que eu conhecia." Lúcia considerou mentir, mas descobriu que não podia. "Conheci alguém", admitiu. "E minha vida mudou de uma maneira que não posso realmente explicar." Diana sorriu, esperando histórias de romance comum, mas quando Lúcia compartilhou mais detalhes, sua expressão mudou. "Espera que eu acredite em reencarnações e magia?" perguntou incrédula. "Não", respondeu Lúcia, "mas acho que vale a pena que você tente." E então, uma noite, ocorreu algo que mudou tudo. Lúcia foi chamada para a urgência para um caso especial. Uma menina de 10 anos que havia sofrido um acidente que todos os médicos pensavam ser fatal. Seu coração estava danificado, além do que qualquer cirurgia normal poderia reparar. Lúcia entrou na sala de cirurgia e colocou suas mãos sobre o pequeno coração. E então fez algo que nenhum doutor deveria fazer. Em vez de operá-la convencionalmente, canalizou a magia que Rafael lhe havia ensinado através de seu corpo para o coração da menina. Fez isso em silêncio, sem que ninguém na sala percebesse. Meus colegas viram apenas um procedimento normal de cirurgia, mas na realidade, Lúcia estava tecendo magia de coração, reparando não só o dano físico, mas as feridas emocionais que o trauma havia deixado na alma da menina. Quando a menina acordou, todos ficaram surpresos. Seu coração havia sanado completamente, melhor do que deveria ter sido possível. Os colegas de Lúcia olhavam-na assombrados, chamando-a de milagre. Mas Lúcia sabia a verdade. O verdadeiro milagre era que finalmente podia usar ambos os dons que possuía, a medicina e a magia juntos. Aquela noite, saiu do hospital e não retornou. Em seu lugar, deixou uma carta de renúncia formal, explicando que havia decidido seguir um caminho diferente. Seus colegas ficaram novamente chocados, mas Lúcia sabia que era a decisão correta. Dirigiu de volta para Ouro Preto, para a casa que esperava, para o homem que a havia esperado 100 anos. Quando chegou, Rafael estava esperando-a no pátio, no lugar onde se haviam conhecido. "Você voltou", disse simplesmente, como se não houvesse nenhuma dúvida em sua mente de que o faria. "Sempre volto para você", respondeu Lúcia. E assim começou sua verdadeira vida juntos.
Nos anos que se seguiram, Lúcia abriu uma pequena clínica em Ouro Preto, onde realizava milagres cotidianos. Pacientes que vinham com condições que a medicina moderna não podia curar, saíam sanados, muitas vezes curados não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Rafael trabalhava junto a ela, sendo seu assistente, seu confidente, seu amor. A casa que havia pertencido à sua bisavó tornou-se um farol de esperança nas montanhas de Ouro Preto. E quando os guardiões retornavam ocasionalmente para desafiar seu amor, Lúcia e Rafael os repeliam juntos, seu vínculo sendo muito mais forte do que qualquer um jamais havia imaginado. Anos depois, quando Lúcia tinha 70 anos e Rafael parecia ter 35 devido à magia que fluía através deles, ela perguntou: "Você alguma vez lamenta ter esperado tanto tempo?" Rafael sorriu e beijou sua testa. "Nunca", respondeu. Porque cada segundo de espera foi compensado 100 vezes quando finalmente estivemos juntos. Se esta história tocou seu coração e você quer continuar vendo mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo. E assim, a história do coração de sangue chegava ao seu fim, não com um final, mas com um começo. O começo de uma vida infinita de amor, em uma casa nas montanhas de Ouro Preto, onde duas almas finalmente haviam encontrado o lugar onde pertenciam.